Sim? Tá. Então tá bom. Então, essa questão, né, o saneamento, é importante que a gente pense muito nessa relação do saneamento e da água, principalmente porque a origem da palavra saneamento é sanos, né, ou seja, saúde. Então, as ações do comitê que tratam da questão do saneamento, elas têm que estar muito vinculadas à questão da saúde, né? E aí, segundo, então, o dicionário, né, da língua portuguesa, o saneamento é uma aplicação de medidas para melhorar as condições higiênicas de um local, né? Então, o saneamento básico são esses serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e das águas pluviais, né, que a Constituição lá de 2007 trazia garantida, né, e que garante também, né, com uma região saneada, um saneamento ambiental bem desenvolvido, geralmente essas regiões elas apresentam um desenvolvimento socioeconômico, né, dos municípios, das regiões, do estado, do país, né. E saneamento, então, para a gente deixar bem claro, ele está em 4 vertentes bem definidas. Então, a questão da captação, tratamento e distribuição de água potável, que no Médio Paranapanema a gente está muito bem, né, a gente tem uma condição muito boa com relação a isso, apesar de todas as crises, a gente tem passado por momentos muito localmente com problema, né, a gente tem fontes importantíssimas de abastecimento de água, tanto as fontes superficiais como as fontes subterrâneas, né, e uma questão importante a gente começar a pensar nessas fontes de uma maneira integrada, mas, enfim, água potável, né, e bem distribuída na bacia do Médio Paranapanema a gente tem. Com relação à coleta e tratamento de esgoto, então, né, que é uma outra questão que a gente traz no comitê, né, a gente precisa estar preocupado, né, de como essas questões devem ser tratadas no comitê, porque a água coletada ela vai para as populações usam essa água e descartam essa água, né? E essa água elas devem ser transportadas até as estações para o tratamento, né, com retirada de poluentes e principalmente com a devolução dessa água com qualidade, porque essas águas poderão não, elas serão usadas para outros fins, né? Porque ela volta para o sistema. Nós estamos aqui numa região praticamente de cabeceira, né? Depois de nós aqui, as nossas águas servidas aqui, elas vão chegar no oceano lá na Argentina, né? Então a gente tem um compromisso com toda essa população que vive abaixo de nós, para que essas águas elas possam ser usadas para outros fins, né, e com qualidade. Então, essa é uma questão que a gente vai levantar. Também temos a questão da drenagem urbana, né, das águas pluviais, e veja bem, a gente investe bastante dinheiro, né, em galerias de águas pluviais, né, mas não é com esse sentido de saneamento, né, a gente trabalha bastante com a questão das galerias e com tratamento de erosão, na questão do tratamento de erosão. E, por fim, a coleta e destinação correta dos resíduos sólidos, que, por ser um problema bastante pontual também, né, é um problema sério dos municípios, mas que também tem sido conduzido de maneira adequada ao longo dos anos em que o comitê está instituído. Melhorou bastante, todos os órgãos que trabalham com a questão da fiscalização dos resíduos têm feito isso de uma maneira muito adequada também, as prefeituras têm se adequado, tem havido essa questão de grandes recebedouros, né, de resíduos urbanos, e as prefeituras têm se aproveitado disso, né, e adequado seus sistemas de tratamento de resíduos. Uma coisa que é importante a gente avaliar, né, é a questão da drenagem urbana. Aqui cabe, então, um parênteses, né, eu gostaria de apresentar um parênteses com relação a saneamento e drenagem urbana, porque nas nossas bacias, o que a gente tem é uma taxa de cobertura de drenagem urbana muito baixa. Se vocês virem aqui, né, a taxa de cobertura que está sendo apresentada, esse dado, inclusive, é um dado que vai estar no relatório de situação de 2022, com o ano base 2021, então é um dado muito recente, e a gente tem um problema sério de cobertura de drenagem urbana. Mas vejam bem, a questão de drenagem urbana com cobertura deficiente estaria muito mais ligada a questões de inundação, né, de problemas de inundação. E veja que esse mapa em verde, totalmente em verde,
ele diz dos domicílios em situação de risco com relação à inundação. Ou seja, drenagem de águas pluviais para atender essa demanda de saneamento no Médio Paranapanema não é a questão. A questão é esse ponto que se coloca, que é o que se faz no Comitê do Médio Paranapanema. Tratar a drenagem urbana com vistas à criticidade da região em relação aos processos erosivos. Né? Então, nós temos toda a parte norte da bacia, né, essa parte norte da bacia aqui, toda ela com problemas sérios, né, de erosão provocadas por drenagem urbana. Então, não é uma questão de saneamento, inclusive, dentro dos subprogramas, né, dos programas de duração continuada e dos subprogramas, a questão da galeria para tratamento de processos erosivos foi desmembrada agora numa deliberação do CRH por conta dessa reivindicação do Aguapeí Peixe do Médio Paranapanema, né, porque eles encararem a drenagem urbana somente como uma questão de saneamento não atendia aos nossos desejos aqui no Médio Paranapanema. Então, só para lembrar que o que a gente faz com relação a galerias de água pluvial é voltado ao controle de erosão muito mais do que a questão de saneamento. Mas aí a gente tem as questões, então, de saneamento básico, exatamente de saneamento básico. Por exemplo, captação e tratamento e distribuição de água potável, como a gente estava mencionando. Um dos grandes problemas que a gente tem, né, são as perdas. Então, está aqui o que está apresentado como sendo uma questão de perdas no Comitê do Médio Paranapanema, isso em 2017, né, quando foi apresentado o nosso plano de bacia. Isso gerou uma meta para o comitê, que seria a meta de diminuição das perdas, né? Quando a gente trabalha com essa questão do abastecimento de água, né, nós temos que o índice urbano de abastecimento de água, também dados agora para o nosso relatório de situação de 2022, né, nós vemos que 99,5% da população recebe um abastecimento adequado de água na sua casa. Mas, se a gente estabelecer uma relação entre o que eram as perdas em 17 e o que são as perdas agora, a gente percebe que o comitê investiu no controle de perdas tem melhorado bastante a situação das perdas na bacia. Uma outra questão importante que a gente precisa desenvolver, né, e aqui está, então, a questão do índice de coleta e tratamento do esgoto municipal do Médio Paranapanema. Então, aqui agora a gente começa a trabalhar com a questão dos esgotos. A gente percebe que, apesar de haver uma situação de coleta e tratamento de esgoto muito significativo já lá em 2015 no nosso comitê, né, o que nós temos aqui na nossa bacia hoje em dia é que a gente ainda tem um esgoto remanescente, né, muito alto. Né? Veja só, apesar de nós termos 99,7% dos esgotos coletados, 94,4% dos esgotos tratados, a gente tem apenas 76,2% dos esgotos reduzidos. Né? Ou seja, o nosso tratamento ele ainda não é eficiente o suficiente, né, para atender o que se pretende, o que é a meta do plano para 2023. Né? E aí nós temos todo esse volume, né, todo esse peso aqui de DPO para ser amortecido dentro das nossas bacias. Né? Então, importante verificar isso, que a gente tem esse problema todo. Né? Com relação à qualidade de resíduos também, em 2015 a gente tinha uma situação confortável, né? E agora, em 2021, a nossa situação continua igual. Alguns problemas que surgem, né, aqui em 2015, alguns problemas que surgiam, né, na região, e agora, em 2021, alguns problemas que ainda surgem, como Chavantes, como Ribeirão do Sul, né, são problemas pontuais, né, que podem ser resolvidos com uma certa facilidade. Mas, no geral, a questão do saneamento de resíduos sólidos, né, com a implantação das questões de reciclagem, né, de tudo isso que diz respeito aos índices de qualidade de resíduo, a bacia tem desenvolvido de uma certa maneira adequada. Né? E aí, como o nosso assunto é sobre águas e saneamento, né, como é que é a questão da água, né, na bacia do Médio Paranapanema, relativa às questões de saneamento? Porque o saneamento,
quando a gente tem esses índices que nós mostramos, eles são índices que estão relativos à questão do saneamento propriamente dito. Quando nós falamos de esgoto, e nós falamos na redução na carga de efluentes de esgoto, a gente está falando na remoção daquele esgoto que nós produzimos. Mas como é que as águas recebem isso? 80% de remoção de esgoto da nossa bacia é suficiente para a gente ter um recurso hídrico de qualidade? Essa é a pergunta que se faz. E o que a gente percebe, né, é que, como esse gráfico que eu mostrei há pouco, lá na questão da sala de situação, a gente tem tido, essa é a média esperada de chuva, né, para a bacia, né, essa é a média esperada de chuva para a bacia, e é isso que nós temos, né, nas chuvas que têm acontecido ao longo desses anos todos. Qual é o reflexo imediato nisso? O reflexo imediato é a diminuição das vazões afluentes para dentro do rio, ou seja, os rios têm tido menos água dentro deles. Portanto, quando a gente fez os cálculos para que 80% da remoção dos resíduos, né, ou da poluição que estava sendo lançada para dentro dos rios, era suficiente para manter uma qualidade dos recursos hídricos, à época, a vazão dos rios era maior do que é hoje em dia. Então, a gente precisa estar preocupados com essa questão da disponibilidade hídrica e com o material que esses recursos hídricos estão recebendo, né? Mesmo que com estações instaladas, a gente precisa ter muita preocupação com essas estações, porque sabemos aí, pela experiência, que ao longo do tempo essas estações vão perdendo eficiência. Sabemos, né, com dados medidos, que o corpo receptor tem tido cada vez menos vazão. Portanto, o efeito do lançamento desses efluentes para dentro dos nossos recursos hídricos, né, tem sido um pouco mais deletério do que a gente gostaria que fosse, né? Então, é uma questão que a gente precisa estar tratando o tempo todo. E também tem uma outra questão. Já em 2016, quando foi apresentado o plano de bacias do Paranapanema, já eram apresentadas algumas regiões onde, além dessa questão da menor incidência de chuvas com menores vazões afluentes, a gente tinha uma questão de balanço com relação à demanda potencial, ou seja, aquele balanço que diz quanto nós temos de disponível, lá na época em relação ao Q710, agora já em relação ao Q95. Mas nós tínhamos regiões, né, a região aqui das terras roxas, onde há uma forte irrigação, aqui a região do Capivara, né, próximo a Paraguaçu Paulista, onde nós temos também irrigação e captações importantes. Aqui na região do Rio Pardo, né, também do médio Rio Pardo, onde nós temos uma interferência no meio ambiente bastante grande, com uma agricultura muito desenvolvida, altamente produtiva, né? Então nós tínhamos aqui já alguma preocupação com relação à demanda, né, para aquele potencial de água que nós tínhamos. Em algumas regiões, inclusive, nós tínhamos demandas superiores à disponibilidade. Então, essa é uma outra questão que nos deixa preocupados com relação à qualidade dos efluentes que estão sendo lançados para dentro da bacia. E também já havia alguns registros, né, lá naquela época, em 2016, com relação às concentrações de DBO resultantes. Né? Você veja só que se fosse ser classificados os rios da região por conta do DBO, né, nós já teríamos rios, além dos que já estão classificados como classe 4, outros rios que deveriam ser, trechos de rios que deveriam ser classificados como classe 4, né? Não que eles devam ser classificados como classe 4, mas eles tinham condição de rios de classe 4. Então, uma questão preocupante também, se nós lançarmos ainda mais efluentes sem a devida eficiência dos tratamentos, a gente pode estar piorando essa condição. Né? Então, essa é a relação da água e saneamento. Né? Com relação, isso se reflete, né? De que forma isso se reflete? Quando a gente tem o índice de qualidade de água, por exemplo, né? Esse é o índice de qualidade de água de 2021, mas se compararmos com o índice de qualidade de água de 2020, né? Nós temos aqui, nessa região, uma melhora na qualidade por conta da melhoria das condições de chuva, né? Esse material apresentado pela CETESB, mas vocês vejam que o ano passado nós tínhamos aqui, com relação ao IQA, né, nós tínhamos uma preocupação. Aqui, com relação ao índice de água para abastecimento público, né,
Ourinhos, na época, né, na região do Pardo, tinha uma preocupação. Aqui, o índice do estado trófico, né, então, veja só, o índice do estado trófico, ele indica a disponibilidade de oxigênio dentro desses rios, né. Então, vocês vejam, o ano passado, a gente só teve 3 postos medidos por conta da pandemia, né, aqui em 2020, mas já tínhamos aqui 2 pontos com estado mesotrófico. Esse estado oligotrófico, ou seja, com bastante oxigênio dissolvido, estava no rio Paranapanema, né? Os outros estavam no Pardo e num afluente do Pardo. Esse ano, né, de 2021, que foi o medido para o nosso relatório, vejam que situação. Nós temos pontos com estado eutrófico, ou seja, tem havido eutrofização de rios correntes na nossa bacia, né? Então, o que é essa questão de... É diferente do que houve em 2021. O que é essa condição de eutrofismo, então? O que é um estado trófico, né? É a quantidade de nutrientes disponíveis no meio aquático, né, que permite a classificação nesses tipos, né? Oligotrófico, né, quando é pobre em nutrientes, ou seja, existe uma quantidade de oxigênio dissolvido. Mesotrófico, quando a concentração de nutrientes é intermediária, resultando em águas moderadamente fertilizadas, né, ou seja, com alimento. E eutrófico, quando apresenta elevada concentração de nutrientes na água, acima do estado natural, né? Por fim, o estado hipertrófico, que nós não temos. Mas a eutrofização, então, na verdade, né, o que é um eutrófico? O que é um rio eutrófico? É um rio bem nutrido, né? Mas bem nutrido de quê? Né? O que é que esses rios são bem nutridos, né? Eles são bem nutridos de matéria orgânica, que podem ser por conta de questões agrícolas, mas que, muito certamente, na nossa região, é por conta das questões de lançamento de corpo, que não estão atingindo os índices de eficiência que a gente espera deles, né? E o comitê com relação a águas e saneamento? Como é que está esse comitê? Como é que nós estamos nisso? Nós estabelecemos uma meta lá no nosso plano de 2017, para atingir até o ano de 2023 uma eficiência mínima de 80% das estações de tratamento de esgoto. E nós vimos lá na apresentação inicial, né, nos slides iniciais, que nós estamos abaixo disso, bastante abaixo, 76% mais ou menos. Precisamos melhorar esse índice, né? Nós estabelecemos esse plano, que ninguém vai conseguir ler, mas eu vou dar um zoom nele, né, um plano de ação com investimentos que seriam feitos em 2020, 2021, 2022 e 2023. Então, é um plano quadrienal de investimentos baseado no plano de bacia, né? O que ele mostra? Ele mostra isso aqui, né? Essa parte de cima aqui. Teríamos que ter investido em 2020 R$250 mil nessa questão do esgotamento sanitário. Teríamos que ter investido em 2021 R$1.196.000. Teríamos que ter investido em 2022 R$1 milhão, né? E teríamos que investir em 2023 R$900 mil. Mas qual foi a realidade do comitê? Investimos 0 nesse assunto em 2020, investimos 1 milhão em 2021 num projeto de João Ramalho, que, se não me falha a memória, foi cancelado, né? Eu acho que esse projeto não seguiu. Investimos 0 em 2022. E aí, dos 3 milhões e 300, nós deliberamos, sem saber se estamos fazendo ação ou não, R$1.108.000, né? Então, nós precisamos melhorar essa questão do investimento em saneamento na bacia, né? E, como conclusão, então, eu trago aqui essas coisas para nós irmos pensando. Existe a necessidade de mais investimento em saneamento, principalmente para a melhoria da qualidade dos efluentes lançados, né? Sem esquecer que nós temos também um investimento importante em saneamento, que é o saneamento rural. Mas esse saneamento rural é pontual, né, e ele é muito melhor para as questões de água subterrânea, que são muito importantes para a bacia, mas não tem o efeito territorial que tem a questão dos efluentes lançados em recursos hídricos superficiais, né? Então, só para a gente ir pensando, né, eu trouxe aqui rapidamente para a gente avaliar, né, como é que a gente pode trabalhar com isso, né? Muito obrigado pela atenção, então.